O livro que eu escolhi para analisar é O Filho Eterno de Cristóvão Tesa. Esta análise é integrada por diferentes métodos de análise, desde a crítica intratextual, que é o estudo do texto em si, passando pela crítica intertextual, relacionando a obra escrita com a adaptação para o cinema, e por último, a crítica extratextual, que considera na análise o contexto cultural, social e o tempo da época. A obra é ambientada na década de 1980, em Curitiba, e conta a história da primeira vinda de um casal. O foco da história é a figura do pai, que nunca é nomeado, em relação ao filho, chamado Felipe. Logo no início da história, a mulher dá à luz a um filho e o médico dá o diagnóstico que ele é portador da síndrome de Down. Por ter ocorrido nos anos 80, a síndrome era pouco conhecida, pouco estudada, mas havia muito preconceito, e era tratada como mongolismo. No início da história, o pai não considera a criança como filho. O pai, o personagem principal, na época tinha 28 anos, era estudante de letras e um escritor de gaveta, como ele mesmo diz, já que ele escrevia e sempre era rejeitado pelos editores. Além disso, ele dava aulas particulares de redação, trabalhava também revisando teses e dissertações. Então, dividir a função de cuidar da vida dele e do filho foi um impacto muito grande para ele. Depois de receber esse diagnóstico do filho, o personagem lembra de uma tese que ele revisou, que tratava justamente dessa síndrome. Então ele lembrou, nas leituras dele, que o portador dessa síndrome são propensos a ter uma morte mais precoce, talvez até mesmo no primeiro ano de vida. Isso, de certa forma, confortou o pai da criança. A mãe da criança também tem pouca participação na história, porém no momento dá para notar que a rejeição também acontece partindo dela, já que ela pede desculpas para o marido, dizendo que ela estragou a vida dele, e nesse momento ele até fica calado, como se concordasse com aquilo que ela disse. Pode ser possível notar também que o personagem principal ele tinha problemas com ele mesmo, e esses problemas refletiram na maneira como ele lidou ao saber do diagnóstico do filho. Mesmo assim, os pais eles levaram a criança a uma série de tratamentos e avaliações com especialistas para desenvolver esse sensório motor da criança, e posteriormente também da linguagem, que é a parte que o pai ele se sente mais frustrado com o filho, uma vez que ele mesmo diz na obra que a inteligência é o único valor importante da vida. Então, diante do filho, ele se lamenta de que o filho nunca lerá as obras que ele leu e nem estudar o tanto que ele estudou. O pai só percebe a importância do filho no momento em que ele desaparece. Ele percebe que o quanto estava dependente dele e de como ele faria falta se não estivesse mais com ele. O livro então é finalizado com a descrição de uma cena do cotidiano dos dois, que seria assistir o futebol, o que deu a percepção de que a história dos dois não termina ali, que os desafios com o tratamento dessa síndrome continuam. Com relação à linguagem do livro, é utilizado um registro literário ficcional com fatos biográficos do autor. Em algumas entrevistas, Cristóvão Tesa ele se auto-intitula um escritor confessional, já que ele tem um filho portador dessa síndrome. Ele afirma que o fato dele ter transformado o pai em personagem e não em narrador fez com que ele observasse de outra perspectiva o que ele sentia na época. Dentro dessa perspectiva, o narrador ele relaciona o que ele está vivenciando com o que ele viveu no passado, lembrando também no período que ele morou em Portugal e quando ele foi clandestino na Alemanha. Ele também lembra algumas questões políticas e sociais da época. É abordada também outro tema dentro do livro, que é a questão da educação inclusiva. Um destaque para o momento em que a diretora da escola tem uma reunião com os pais e fala para eles que a escola não tem mais condições de receber essa criança portadora da síndrome em uma escola de ensino regular. Com muito fluxo de consciência, o personagem principal está o tempo todo refletindo sobre ele mesmo e o que está acontecendo na vida dele. O fato de ter poucos diálogos contribui para que o livro seja muito reflexivo. O leitor consegue se colocar no lugar do pai, com essa narrativa mais direta e realista. Em algumas entrevistas, Tesa afirma que a função da literatura é tirar o leitor da sua zona de conforto,
mostrar para ele aquilo que não é visto e nem falado. Então ele consegue demonstrar muito bem nessa obra esses quesitos, que foi merecedora de 8 prêmios, inclusive o prêmio Jabuti. Essa obra foi adaptada para o cinema em 2016, com o personagem principal sendo interpretado por Marcos Veras, a mãe por Débora Falabella e o filho por Pedro Vinícius. O filme, é claro, tem algumas diferenças com o livro. Uma delas é que o pai, ele tem um nome, né? Ele se chama Beto. Assim como no livro, ele não aceita a síndrome do filho. Porém, diferente do livro, a relação entre ele e a esposa é construída com muitos conflitos, além de um caso extraconjugal de Beto. Cristóvão Teza preferiu não interferir na produção cinematográfica, pois, segundo ele, o filme é a releitura no qual o roteirista passa para o filme a leitura particular que ele fez da obra. Ele disse também que, apesar de ser um admirador do cinema, ele não tem nenhuma experiência na área de roteirista, e reconhece que o domínio técnico da linguagem é importante para a construção de um bom roteiro. Tudo é certo. É agora. Ai, tô dando muito. Tem certeza? Ouvimos o apito. Ele vem. Eis o filho da esperança. Sabe que dá sorte não ser em dia de jogo? Olha como ele é lindo. Tenho um assunto um pouco delicado para conversar com vocês. Tá tudo bem com ele, doutor? Acabou o jogo! Está desclassificado o Brasil! Não tem nada que a gente possa fazer, não é, doutor? Como assim? Não sei, doutor. Alguma coisa. Consertar ele. Que isso, Roberto? O nosso método é revolucionário porque ele promove uma completa reformulação neurológica do paciente. Não foi isso que eu planejei pra nossa vida. Não foi isso que eu planejei pra mim. Não tava pronto pra ter um filho assim. Para de brincadeira, Fabrício. A gente não tem tempo. É porque eu não sei. Ele sabe sim, doutora. Ele sabe muito bem que figura é essa. Calma, Roberto. Eu não consigo fazer exceção assim. Tá ficando realmente complicado pros coleguinhas dele. Eu acho que eu não tô entendendo o que a senhora tá Eu querendo gostaria dizer. muito de poder receber todo tipo de criança aqui, Roberto, mas infelizmente a minha infraestrutura ela não permite. Roberto, me diz uma coisa. Não é por mim, não, mas por que vocês não se separem? Eu tô tentando, Cláudia. Eu juro pra você que eu tô tentando. A porta de casa tá ali, Roberto. Você pode ir embora a hora que você quiser. Eu amo meu filho. Meu beijo, cadê?